E no vídeo de hoje, analisando um caso real, temos a curiosa história de um acordo de confidencialidade sem multa. E aí já chama atenção, né? A finalidade de um acordo de confidencialidade é que os dados e informações que forem passadas para aquele destinatário, para aquela pessoa que vai receber as informações, ela não possa de maneira alguma divulgar esses dados, compartilhar, porque ali tem segredos importantes para quem está divulgando. Só que se esse acordo não prevê uma multa, como é que essa pessoa ela vai sentir o efeito do documento que ela assinou, sabe? Porque, é claro, todo documento jurídico que alguém assina, se esse alguém é uma pessoa responsável, séria, uma pessoa com valores e que ela leva a sério o documento, o compromisso que ela assumiu, ela vai ter responsabilidade e vai procurar não violar. Mas a gente não pode construir documentos e estruturas jurídicas só pensando nas pessoas de boa fé. Existem também as pessoas de má fé, aquelas que vão desafiar o documento, que vão tentar descumprir. E a multa, inclusive o valor dessa multa, é um ponto-chave que faz a pessoa pensar. Será mesmo que vale o risco eu revelar essa informação? Pô, eu assinei aqui um acordo, um contrato de sigilo, e se eu divulgar essa informação, eu tenho essa multa aqui desse valor para pagar. Eu tenho esse valor para pagar, será? Ou essa multa vai ser cara demais? Então, sim, pessoal, a multa, ela é um fator que faz com que os negócios, os acordos e os documentos, eles tenham mais peso, mais valor, sejam mais respeitados, porque ninguém quer ser condenado no final a ter que pagar uma multa muito elevada. Ok, então tem outro lado disso. A partir do momento em que alguém recebe um documento jurídico, lê as cláusulas, talvez não entenda a linguagem jurídica, mas certamente vai se apegar a valor de multa. Então, esse item é fácil ser interpretado por qualquer leigo. Uma multa, e quando vê lá um número grande, um elevado valor, talvez diga, eu não vou assinar esse documento, porque eu não quero divulgar nada, eu me comprometo a não divulgar nada, mas vai que acontece algum vazamento de dados. O Brasil tem tanto vazamento de dados, não é mesmo? Até o próprio INSS, né? A minha mãe, talvez a sua, ela soube que estava aposentada por causa de uma financeira que ligou oferecendo empréstimo e não por conta do INSS avisando que foi entregue o aposento dela. Aliás, antes mesmo do INSS colocar no próprio site oficial, a financeira já ligou oferecendo empréstimo. Foi assim que ela descobriu que estava aposentada. Ou seja, um órgão, um dos maiores, né, importantes do governo, que é o INSS, vaza dados. Quem dirá que uma empresa ou uma pessoa não vai vazar dados aqui no Brasil e aí, eventualmente, violar um acordo de confidencialidade e ser condenada a uma multa que não é ela responsável. Então, ter também a multa e ser uma multa elevada é uma coisa que pode dificultar a assinatura desse documento. E aí, qual é a solução? A solução é exatamente essa que aconteceu aqui no caso real. Um acordo de confidencialidade que foi assinado sem multa. Ele não tem a multa. E aí talvez você se pergunte, Eduardo, toda essa volta que você deu e de fato foi assinado um acordo sem multa, qual é o efeito prático desse acordo? E agora eu falo para você o que eu não falei em nenhum momento até agora nesse vídeo. Esse acordo de confidencialidade, ele não tem uma multa, mas ele tem uma cláusula muito específica dizendo que todo o prejuízo, perdas e danos, lucro cessante e demais apurações de qualquer natureza, decorrentes desse vazamento de dados, óbvio com a devida comprovação, gerarão responsabilização da pessoa ou da empresa que divulgou os dados e que não poderia ter divulgado, entendeu? Então eu não tenho uma multa de valor específico, mas absolutamente todo prejuízo apurado, e isso aí pode ser muita coisa, vai depender de uma apuração, gera um efeito punitivo. Então vamos por um exemplo prático que não é o do caso real. Eu compartilhei aqui um segredo de produção dessa xícara com você e você assina um documento comigo de que você não vai divulgar a fórmula de composição dessa xícara, porque ela é muito valiosa, ela é muito bonita, ela é dourada, ela carrega o café, mantém o café quentinho, por dentro ela tem um cromado, tem um efeito especial, deixa o café mais bonito. Então uma xícara aqui, que eu costumo vender por R$50. Eu compartilho com você o segredo dela, porque eu quero que você aprimore o design dela, faça uma evolução nesse produto que eu possa vender até mais caro. Então você assina esse acordo comigo, você não poderia divulgar os dados, mas você vai lá e lança uma empresa chamada A Nova Xícara Revolucionária. E aí com essa empresa que você acabou de criar, com a minha fórmula, você começa a vender.
e talvez a sua empresa fature, por exemplo, 50 milhões de reais, vendendo somente essa xícara. 50 milhões de reais esses que poderiam ser meus, uma vez que eu tinha o segredo dessa xícara e você usou o meu segredo para montar a sua empresa. Espertinho você, né? Isso aqui é só um exemplo hipotético. Dito isso, eu não tinha no acordo de confidencialidade uma multa, mas absolutamente todo esse valor perdido está abrangido por esse acordo de confidencialidade. Cabe a mim agora, que fui violado no meu direito, apurar esse montante, esse valor que eu tive de prejuízo, esse faturamento que a sua empresa teve com o meu segredo industrial e entrar com uma notificação e depois até um processo judicial, caso a gente não consiga, através de conversa amigável, resolver, cobrar todo esse valor que eu deixei de receber ou que eu tive de prejuízo em função do vazamento desses dados. Então, dessa forma, com esse exemplo, eu espero ter trazido a você um conhecimento novo e importante de que existem muitos caminhos no jurídico e esse aqui que eu citei no vídeo de hoje é um exemplo, é um deles, no qual você consegue ter documentos muito bem estruturados juridicamente para proteger a sua empresa, proteger as coisas que são importantes e, ao mesmo tempo, não criar tantas barreiras nas cláusulas a ponto das pessoas não assinarem os documentos, das pessoas fugirem, sabe? Aqueles contratos antigos, com letras romanas, aquela coisa com latim nas palavras, nas expressões, nas cláusulas do contrato, aquela coisa assim que chega a dar um arrepio e que ninguém entende nada. Então, não precisa ser assim. Pode ter uma linguagem clara, inteligente, negocial, visionária e estratégica, tá? Você pode ter toda essa documentação e se proteger. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre esse conteúdo que eu acabei de compartilhar aqui com você, coloca nos comentários que eu vou procurar ler e respondê-los aqui em vídeos ou até mesmo por escrito. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que a gente posta aqui neste canal. E por último, compartilhe esse vídeo com um amigo, conhecido, especialmente com empresários, porque são eles aqueles que às vezes esses acordos de confidencialidade serão mais importantes para proteger as suas empresas. E assim você vai ajudar um amigo seu levando esse conteúdo útil e importante para ele, tá bom? A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!